Tum, 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 na, 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 tum, 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 na, 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 na. Tum, 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 na, 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 na. Tum, 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 na, 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 na. Tum, 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 taram. Tum, 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 taram. Tum, 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 na, 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 na. Tum, 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 na, 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 na. E eis que estou aqui para comentar. E bem-vindos ao Fantástico Mundo de Roger. Eu acho que pra musiquinha muita da galera vai lembrar, né? Do referência ao desenho ali dos anos 90, né? O Fantástico Mundo de Bob, né? Onde o Bob imaginava as coisas, assim, tudo e levava ao pé da letra, né? Quando tinha qualquer referência, assim, de... né? Metáfora, né? Figura de linguagem, ele imaginava aquilo mesmo. E parece que com o seu Roger está acontecendo isso, né, galera? Está acontecendo exatamente isso. Olha só que coisa, né? E a gente tá nessa, né? Então é exatamente isso que está acontecendo. Eu estou aqui para comentar o vídeo. Primeiramente, assim, não eu não fiz as outras análises dos outros dias por conta que, além de eu estar de serviço, minha internet deu problema, mas a semana eu já consegui resolver, né? E lembrando, gente, eu terminei de sair agora do trabalho, tô aqui em casa, né? E vou fazer também um vídeo agora, por causa que mais tarde eu vou participar de uma live, né? Mas vamos lá, falando do fantástico mundo de Roger. Te juro, gente, eu fiz questão de nesse jogo, mais um clássico pedido, mais um pós-vexame. Lembrando que eu vou tentar segurar até as emoções, né? Porque ultimamente pro São Paulo não dá pra gente se esperar muita coisa e realmente esses caras não merecem muito a nossa saúde. Opa, peraí. Tô se esquecendo de uma coisa, calma, né? Como forma de protesto e também para poder preservar a nossa saúde e os nossos olhos que sangram, né? Colocando óculos aqui, né? Foi só eu fazer isso que, ó, olha só, as crianças aqui ficam, ó, eufóricas aqui, no caso meus gatos aqui, né? Então, gente, vamos lá, peraí. Pronto. Sabe como é que é, né? Acho que até eles ficam eufóricos assim quando se trata lá do treineiro, né? Mas, pronto, fazendo tudo isso certinho, vamos lá. Eu fiz questão de ver a análise do pós-jogo do Roger, né? Os comentários, né? Que, aliás, o pós-jogo, lembrando que ele foi gravado, editado, né? Por causa que sabe que hoje ia pegar muito, né? Como sempre, alguns jornalistas ali educados, outros mais ou menos. Uns poderiam até ser mais, mas a gente sabe que não vai acontecer isso, né? E lembrando que eu separei os principais tópicos aqui. Lembrando que eu fiz um belo resumo dos tópicos, né? Deixa eu ver qual foi o... Ah, foi esse daqui, o primeiro. Tá, é isso mesmo. Vamos lá. Das principais falas do treineiro no jogo, né? Ah, lembrando, gente, vamos falar o desenho do jogo, né? O resumo do jogo foi o seguinte. O São Paulo jogou recuado na casa do Curica. E a gente sabe que quando você joga recuado na casa dos caras, é pedir para perder. Isso é fato. Lembrando que isso é fato. Não precisa ser um Einstein da ciência do futebol, que todo mundo já sabe. E é claro que aquela coisa. Quantos chutes a gol o São Paulo deu nesse clássico? Mas enfim, vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui, porque as crianças aqui bagunçou. E vamos, eu tive que fazer aqui a colinha, né? Mas aí depois eu vou fazer igual o Rony. Eu vou começar a rasgar papel, mas vamos lá. As crianças já viu, gente. Ó, primeiro tópico do Roger, quando o jornalista fez a pergunta pra ele, como você fez pra mudar? Falou da mudança dele, né? Das mudanças principais dele. Que ele tirou o Cauli e colocou o Luan, né?
do porquê que ele fez isso, daquela coisa assim. E aí o seu treineiro, do fantástico mundo de Roger, falou o seguinte, quando colocou o Caolho Luan. Eu quis tentar retomar o controle do jogo, acho que foi alguma coisa assim, para poder simplesmente colocar o Luciano de segundo atacante e para a gente poder voltar a ter alguma diferença maior. Mas vamos lá. Lembrando que no jogo ele colocou o time de maneira recuada o jogo inteiro. E ele colocou o Luciano de meia. E a gente sabe que o Luciano de meia é novo. Segundo tópico. Por que aconteceu esses erros, Roger? Isso e aquilo, blá 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 blá. Simplesmente a gente não teve o nível de atenção. Nível de atenção, peraí. Você tá jogando recuado. Em duas oportunidades, né? Tá falando do caso do segundo e do terceiro gol do Curica, né? Opa, isso aí, ó. Tá. Olha só, gente, desculpa aí, tá? Fica tranquilo que em breve eu melhoro a situação. Aí tá. Em duas oportunidades, que foi o segundo e o terceiro gol, duas oportunidades cedeu. Você tava jogando recuado. Aí aquela coisa, Ferreirinha na posição errada. Eu vou fazer aqui uma de Matt Murdock, né? Já que eu tô com óculos, né? Matt Murdock, demolidor, advogado. A gente sabe das limitações do Ferreirinha, né? Tem aquela velocidade, tem aquela coisa, mas na hora da execução a gente sabe o que acontece com ele, tá? Só que o que acontece? O Ferreirinha, ele é um cara de frente. Ele tem que estar ali perto da área para ajudar e tudo. E a gente sabe das limitações do Ferreirinha, mas você deixar o Ferreirinha ali meio de lateral e pedindo pro Ferreirinha marcar que não é dele? Aí eu te pergunto, o que ele estava fazendo ali na área e levou lá o corte do jogador do Curica? Que ele ficou no chão. Foi ridículo? Foi. Um erro bizarro? Foi. Mas o que ele estava fazendo ali? E aí, cadê os Einsteins do futebol? Não precisa, né? Aí tá. Aí ele falou e tudo, aquela coisa, a gente tem que corrigir as situações do jogo. Lembrando que o São Paulo já tá 4 jogos sem vencer. Corrigir. Aí eu te falo, corrigir a covardia? Não é o primeiro jogo que o Roger tá jogando na covardia. Lembrando que ele sempre foi retranqueiro. Aí, o outro tópico dele. Usar o que planejou. A covardia? Aí, um dos outros que ele falou que foi erro, né? Do porquê que culminou na derrota do São Paulo. Cedeu a bola para o adversário nos 2 lances. Jogando recuado na covardia. Aí tá. Voltando lá, os jornalistas fazem perguntas. Demos... se teve evolução, se teve isso, se teve aquilo, porque o trabalho não está indo. A gente demos um passo para trás. Claro, você está jogando recuado na covardia. Aí, uma coisa emblemática, que só faltou, te juro, só faltou ele falar pelos poderes do prisma lunar e virar Sailor Moon. Que o jornalista deu uma entrevista para ele. Não, mas esse daqui é pro final. Peraí, deixa daí. Depois eu falo desse daí da barra Sailor Moon. A gente cometeu os mesmos erros repetitivos com aquela voz. E tudo. Jogando recuado. Então, do Mike, tudo. O Mike não tá correspondendo bem nos treinos. Fazendo uma pausa aqui pro Mike. Ô Mike, cara, você é um garoto. A galera tava até te dando uma certa moral para você ter mais chance. Antes você que o Cedric. E tu foi fazer uma palhaçada daquela, uma idiotice. Eu vou falar idiotice. Mal assessorada, claro, mas idiotice. É você bonzinho, nem burrice, idiotice. Pô, tirando a foto com a Arboleda, cara.
sabendo que o desrespeito que o Arboleda fez. Claro que você pode se redimir, você pode pedir desculpa, você pode até aprender com isso. Eu vejo que não está nada perdido. Alguns até querem desistir de você. Mas se você reconhecer o seu erro e fazer de diferente, ter a humildade, a hombridade, desculpa a gente aqui, o treineiro faz até a gente ficar assim, né? Tantas coisas que acontecem em São Paulo. Simplesmente, eu acredito que dá para você reverter tudo isso, mas aí é de você. Aí voltando, do porquê que ele não utilizou mais. O Mike não tá correspondendo em treino, blá 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 blá. Utilizei o Cedric porque o Cedric evoluiu. É Pokémon? Porque se for Pokémon, esse Pokémon aí não consegue evoluir nunca. E parece que nunca vai evoluir. Parece que esse é o típico Pokémon que não tem evolução. E nem adianta usar também a Mega Evolução, a pedra lá da Mega Evolução, que com ele não adianta. Tá. O gol que levanta... A gente tomou gol porque estava levando a pressão. Aí... Levando o gol, tomamos gol. Aí, infelizmente, isso daí aconteceu porque a gente teve pressão alta. E a torcida, hein, ô treineiro? Principalmente as pessoas que têm problema de pressão alta. E você jogando recuado, você quer o quê? Vai querer o soro de bandeja ali? Uma xícara de chá? Aí, das mudanças que ele fez, ele fala: eu queria fazer as mudanças para deixar o jogo perigoso. Perigoso para quem? Porque não representou nenhum perigo pro Curica, por quê? São Paulo só parece que um chute a gol com André Silva. Lembrando, gente, eu tava no trabalho, não acompanhei, mas eu tava por dentro do jogo. Parece que foi isso. E clássico não se joga, se ganha. E como você vai querer ganhar clássico só com 1 ou 2 chutes? A gente já viu isso contra o Palmeiras, né? Tá. Aí ele colocando o Ferreirinha na posição errada, ele queria que o Ferreirinha fosse buscar. Buscar. Aí, no desenho do jogo dele, ele tentou encontrar o equilíbrio. Você estava jogando recuado na covardia. E a cada jogo, evoluir. Evoluir para cada dia o São Paulo ser covarde, né? Com esse Pokémon não tem nem mega evolução. Aí vamos pro final aqui, que eu pulei o papelzinho. Aí até minha gata aqui, ó. Fico pra... Aí, vem aqui. Isso que é o charme do vídeo, gente. Pelo menos assim, tento trazer um pouquinho de alegria pra vocês, porque eu acho que só a resenha e a amizade de vocês é o que faz a gente ficar bem, né? Aí, a última fala do seu Roger, né? Que quando o jornalista falou: poxa, você colocou o Luciano assim, assado, mas o Luciano não é coisa. A gente sabe que o Luciano no meio é nulo, né? E eu já vou falar do Luciano já. Aí o Roger quis dar uma de Sailor Moon, só faltou ele falar pelo poderes do prisma lunar, que ele até falou pro jornalista: seu jornalista, se me permite, eu tenho que discordar de você, porque o mesmo prismas que tu enxergas. E aí o restante eu não vou nem completar, por causa que é tanta groselha que essa groselha do treineiro está estragada. Eu vou deixar esse papelzinho que mais tarde eu coloco lá na live, assim, os principais dessas falas aqui do treineiro, né? E aí é aquela coisa que a gente sabe, né, gente? O segredo para ganhar do Curica, além de não lotar a fralda, ter mais vontade de ganhar, dividir aquela coisa, é o seguinte: você jogar para cima. Você jogar recuado na casa deles, é óbvio que você está pedindo para perder. Lembrando que os caras ainda conseguiu dar 2 gols pra gente com aquele jeito ridículo do Diniz. E tem gente que defende, que fala que não, o jogador do Curica fez aquilo simplesmente porque foi culpa dele. Não, aquela saidinha foi culpa dele, não foi culpa do Diniz. Pô, mas quem é que manda o cara fazer uma coisa daquela? Einsteins do futebol.
Vamos chamar o Dr. Brown. Então, e aí é aquela coisa. Aí teve os momentos emblemáticos do jogo. Além daquela polêmica lá do Daronco, dos jogadores que usam da idiotice, né? De ser expulso, não sei, tal coisa. Aí eu vou falar de duas coisas, que até o Barolo falou, eu tentei buscar e foi verdade. Seu Luciano. Assim, o Luciano não é craque. Ele até é esforçado. Ele tem a sua importância ali quando está na área, igual, por mais que teve erro lá do Corinthians estando na área, ele aproveitando, ele consegue fazer tudo. Embora que ele e o Caleri no jogo estavam totalmente nulos, porque é aquilo, jogando recuado a bola não chega nos caras. Os caras não vai fazer artes místicas igual o Dr. Stan e fazer a bola aparecer ali. Só que o que chama a atenção é o seguinte: você foi abraçar o Diniz, cara, dando risada. Na boa, cara. Cadê aquele espírito igual o Luiz Fabiano que chega e fala, não, esse jogo a gente vai ganhar. Esse jogo eu vou fazer gol contra o Curica. Dessa vez vocês não vão vencer, não. E a gente sabe que antes do jogo, o quanto que os caras deram risada da nossa cara, né? Mas a gente não tem o Luiz Fabiano. A gente não tem o França, que muitos se lembram, né? Aliás, feliz Dia das Mães a todas as mães pets, as avós que também são mães, que criaram também, né, os seus netos, como eu fui criado pela minha avó. A todas as mães que todos os dias são dias de vocês, né? Naquele Paulista de 98 era Dia das Mães. E a gente não tem um atacante como França, que quando fazia a diferença falava pros caras, ó, acabou, vocês não vão fazer mais nada. Não, a gente não tem. A gente tem isso. E aí ver o Luciano fazer uma coisa dessa? Assim, uma coisa, seu Luciano, é você ir lá, apertar a mão do Diniz, tal, aquela coisa tudo certo. Mas sem aquela risada, porque a gente sabe que a gente fica inconformado de perder um jogo desse, ainda mais de uma maneira ridícula, mas já vocês, há muito tempo, ó. Então muda esse pensamento ridículo. Eu sei que é difícil, mas não é impossível, então muda. Não seja mais um idiota nisso. E aí, o que dizer do Paulo Caixão? Não é nem Paulo Paixão, Paulo Caixão. Dando risada com o seu Yuri Alberto, perdendo de 3-1. Quem foi que trouxe essas criaturas geniais? Que de geniais não tem nada, são maléficas. A gente sabe, né? A gente sabe. Tanto é que na live de hoje, que eu vou estar lá no Três Cores, da veia do canal do Sérgio, a gente vai falar muito disso. Então, e aí? O pós-vexame, o motivo de chacota sobra sempre pro torcedor, né? Mais uma vez. E a gente vai falar o quê? Claro que teve alguns amigos meus corintianos que deu aquela risada, isso era normal, mas realmente, sem clubismo, os caras falaram, meu, realmente, se eu tivesse no seu lugar um treineiro ali, não dá, né? E aí só não falta lá, como tinha no desenho lá do Fantástico Mundo de Bob, vinha o pai do Roger, né? O Howie, falar, e aí, Roger? Como foi o show hoje? Foi um belo show, né? Aí o Roger... tentando imitar... E aí, Roger, foi um belo show. Um show de horrores, um show de vexames, um show de... tudo horrível que continua acontecendo no São Paulo. A gente sabe. Mas esse é o fantástico mundo de Roger. E aí, vamos dizer uma coisa. É por causa que eu não tentei ver, mas eu vou tentar saber por alto e mais tarde eu comento disso. Se nós, torcedores, criticam o Roger, vamos falar uma crítica básica. Aquela típica crítica que assim, pô, cara, você jogou mais um clássico de maneira recuada e não deu nenhum chute a gol. Pô, tu tem que posicionar o time pra isso. Uma crítica simples. Vai vir o idiota do Neto, ou o idiota lá da Domitila, o idiota do PVC, o idiota de todos os imbecis
desses jornalistas clubistas nojentos, Chico Garcia, que fala que gosta do trabalho do infeliz, mas e defende a permanência dele, se a gente criticar ele nisso e falar que, ai não, o Roger é ruim porque ele é um alienígena roxo, vocês vão xingar a gente de racista? Seus idiotas, seus lixos. Eu quero ver vocês falarem isso agora. Com esse resultado. Acredito que o idiota lixo do Neto deve estar falando isso. Dando risada e tudo, mas defende agora o cara. Defende seus falsos. E pode ter certeza que vocês não vão me calar, não. E pra esses caras eu não dou nem audiência. E nada contra a gente, vocês verem ele, mas pessoal que dá audiência pra esses infelizes, Renata Fã, Denilson, Flávio Prado e Capelanes, que são os principais caras que gostam de ter orgasmo, só falta soltar o orgasmo pela boca por falar mal de São Paulo, esses daí eu não perco nem meu tempo. Tudo que eles falam pode ser o certo e eu não perco meu tempo dando audiência para idiotas lixos como esses. E vocês deviam fazer o mesmo. Mas aí fica da opinião, da interpretação de cada um. E fora também a bochechada, as bochechinhas vermelhas que andam atormentando muito, não só o Sérgio. Teve um bochechinha ontem lá na live dele que falou que o Arboleda é muito melhor que o Lugano, que o Lugano não teria vez, que o Lugano estava na sombra do Miranda e o Arboleda que é o rei. Porque ainda tem essa de o fantástico mundo do treineiro querer colocar o cara de volta. Lembrando que não era nem por ser o Arboleda pisar lá no São Paulo. Nem para treinar. Ah, você aprontou isso, você voltou, beleza. Fica escanteado para qualquer canto, aqui no São Paulo não. Aqui não. E simplesmente, ó, tu tem isso, isso e isso, ó. Reduz um pouco lá e procura um clube que quer. Ah, se não quiser, beleza, vamos dar um jeito de pagar o que dá para pagar para você e cai fora. É isso que tem que fazer. Ah, simplesmente joga isso no salário do Rui Bosta de Costa, que trouxe esse infeliz aí, dos outros incompetentes que prejudicam a instituição. Pega do salário deles a rescisão do Arboleda, desse Rui Bosta de Costa e desses infelizes aí. Pega do salário de vocês isso. Tá aí a receita. Só fazer. Eu sei que não é fácil, mas é só fazer isso, né? De todo jeito, eu acho que por enquanto é isso, né, gente? Falando hoje do fantástico mundo de Roger. Que é isso. Primeiramente, quero falar aqui a respeito também, citar um amigo meu muito querido, que era um irmão, Rogério, né, que trabalhou comigo. Aliás, um dos caras que me deu bastante apoio quando eu me mudei de cidade, né. Também ele era coringuento, né, só que ele não era tão fanático. Às vezes quando ele acompanhava quando dava, quando era assim tudo, quando tinha sempre esses jogos aí, São Paulo pedia, ele tirava na zoeira e tudo, mas era de boa, era um cara do bem, um cara tanto dentro quanto fora do trabalho, maravilhoso como pessoa, e simplesmente ele morreu, né? Até agora não caiu a ficha, muito novo, né? Acho que ele era 4, 5 anos mais velho que eu, e ele vai fazer muita falta, um pai de família, era um cara incrível, né? Então, minhas condolências aí, sempre tô orando toda pela família dele, né? Rogério, que você descanse em paz, né? Saiba que vou sentir muito a sua falta, né? Você também é uma das pessoas aí que faz me lembrar bastante, assim, de resenha do futebol e de outros assuntos também. Aliás, estou até devendo café para você do Starbucks, então sempre vai estar aqui no coração, meu querido. E também agradecer o apoio de vocês, gente, por conseguir chegar nos 100 inscritos. Que eu posso conseguir, agora a meta é chegar aos 100 mil, hein? Que vocês me ajudem aí, né, nesse lado bom aí da força. Pelos views também agradeço demais, me acompanhando nas lives. Fica tranquilos que eu ainda vou marcar live com a galera, né, e tudo certinho. Olha, pode ter certeza, gente, nessa parada de Copa muita coisa legal vai ter.
Principalmente a resenha, a conversa com os amigos, que é uma coisa que dá alegria pra gente conhecer a São Paulinidade, a força. Que a torcida tá mais unida que tu. Não os bochechinhas vermelhas. Claro que acredito que tem muitos bochechinhas que vêm nos atormentar, mas ainda é educados. Tem até alguns, pelo menos alguns, boa parte, metade de alguns bochechas, nem eles estão aguentando o treineiro. E tem aqueles que gostam de atormentar, né? E eu vou até falar pra esses daí, que a gente continua, que aqui a gente não passa pano pra nada. Nem eu, nem o Sérgio, nem o Rony, nem o Barolo, nem o Manicômio e nem os outros da galera aí que a gente tá acompanhando aí, passa pano. E se preparem que hoje na live eu vou fazer uma menção honrosa a vocês, pode ter certeza. Até pra esse infeliz que falou que o Arboleda era melhor que o Luga. É cada uma. E os caras falam que a gente passa pano, né? Mas de todo jeito, o jeito mais difícil que seja pro nosso São Paulo, que aliás contra o Juventude, se acontecer algo contrário, não é surpresa. Se o treineiro não ser demitido, não é surpresa. Então vamos aguardar aí para ver. Mas começando agora uma segunda, que vocês tenham uma ótima segunda, uma ótima semana abençoada a todos, a toda a São Paulinidade, torcedores de outros clubes. E me vejam mais tarde hoje na live do Sérgio lá, 3 cores na veia. Acho que o horário vai ser 8 ou 9 horas. Entre esses horários aí que vai começar a live, gente. Fica aí ligados aí que a gente vai falar de muita coisa, não só desse jogo, mas de outras coisas também. Principalmente a bochechada aí, hein? Vocês que se preparem aí também, hein? Porque pode ter certeza que a gente vai estar também no pé de vocês, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nessa segunda. Alonci sempre e aqui vai ser sempre Vamos São Paulo. E o óculos, ó, quem sabe aí com a nova gestão e que esse novo presidente aí possa dignamente e com todo respeito poder melhorar e voltar a ressuscitar o São Paulo Futebol Clube que a gente conhece. Né, Júlio? Deus abençoe vocês todos e Alonci sempre, galera.